Boa noite a todos. Daqui a pouquinho estaremos numa live imperdível com a atriz, apresentadora, jornalista Gabi de Saboia, abordando uma temática muito importante para a nossa cultura, a Lei Aldir Blanc, considerações sobre a Lei Aldir Blanc e falando também sobre a viabilidade da reabertura dos teatros. Daqui a pouquinho. Na semana passada, nós tivemos a live com a atriz Ingra Liberato, no dia 10, falando sobre o seu mais recente livro. E todo esse material que é disposto aqui no Instagram, vocês podem encontrar também no canal do Divã Cultural. Não esqueça de dar o seu like e curtir não só essa live feita com a Ingra, como as várias entrevistas. Nós temos mais de 500 entrevistas com artistas, escritores, intelectuais em geral, falando sobre o panorama cultural do nosso país. Eu sou psicólogo e sempre tive esse olhar de análise da arte, buscando o quanto a arte é importante para que nós tenhamos um olhar mais profundo sobre a natureza humana, de como a arte auxilia no próprio processo da psicologia. E dando prosseguimento, já estamos há mais de 6 anos, né? Eu estou aqui na companhia do meu irmão, o Alex, que sempre me ajuda no Divã Cultural, sempre colaborando. E foram muitas aventuras ao longo desse tempo em que a gente conseguiu traçar um painel, conhecer tanto jovens atores, né, como trabalhos que nós fizemos maravilhosos ali na Escola de Atores Wolf Maia, acompanhando a formação de jovens talentos no mercado, como também entrevistando veteranos na arte da interpretação. Então, espero que vocês gostem. Quem ainda não conhece o canal, dê uma chegadinha lá, eu acho que vocês vão encontrar material muito interessante por lá. E daqui a pouquinho, Gabi de Saboia vai estar conosco. Gabi já está chegando. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite, tudo Tudo bom? bem? Prazer tê-la aqui nessa live com o Divã Cultural. Estamos aqui na gentil companhia da jornalista, atriz, apresentadora, produtora de conteúdos para programas de TV e da web, Gabi de Saboia, numa conversa muito profunda sobre a Lei Aldir Blanc. O que nós podemos esperar? A cultura está tão necessitada desse auxílio, né, da lei, em todos os sentidos. Então, eu gostaria que a Gabi abordasse um pouquinho dessa importância da Lei Aldir Blanc no panorama cultural. Bom, Tudo bem, primeiro, Gabi? muito obrigada aqui pelo convite, por estar aqui falando. Sempre é importante estar falando de cultura, ainda mais nesse momento aí que a gente absorve tanta cultura, mas a cultura ainda não está no momento sustentável, né? Ela está precisando muito de É verdade. ajuda. E a Lei Aldir Blanc nasceu um pouco disso, foi uma pactuação muito importante, uma pactuação apartidária, com vários entes, deputados federais e senadores que se uniram de alguns projetos de lei separados para poder dar uma ajuda para o setor cultural, porque entendeu a importância do setor cultural e como a gente vinha trabalhando, suprindo aí toda uma carência, né, desse momento da pandemia, mas a gente não tem sustentabilidade, né, nesse momento. As lives, tudo isso, tirando de alguns artistas que conseguem lives patrocinadas, a grande maioria está trabalhando com muito pouco recurso. Então, a Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial, que é uma lei para sanar
Eu digo que a nossa vacina de Covid para o setor Aham. cultural para sanar aí um problema que a gente vem passando há 5 meses, né? Lembrando que na semana passada fez 5 meses que o setor cultural parou totalmente, sem nenhuma fonte de renda, sem nenhuma apresentação. O setor cultural não questionou em momento algum essa paralisação, porque, acima de tudo, a saúde e a ciência. Sim, sim. Então, acho que É. isso, acima de tudo. Entendemos a gravidade da situação. É. Entendemos a gravidade da situação, todo mundo quer trabalhar, mas assim, a gente entende que nesse momento a gente trabalha com aglomeração, então fomos os primeiros a parar e possivelmente seremos os últimos a voltar. Então a lei veio para trazer, tentar, nessa brecha aí que a gente tem, de 5, 6 meses sem trabalhar, poucos artistas conseguem, né, manter a sustentabilidade nesse setor, então ela veio tentar sanar um pouco disso. São 3 bilhões, né, relativos à lei dos recursos federais que estão sendo repassados para os estados e para os municípios. Estados e municípios têm obrigações diferentes em relação a isso, eles vão aplicar em ações emergenciais. O estado vai ficar com a questão dos R$ 600, né, que a gente do auxílio emergencial dos R$ 600, que é um auxílio para os trabalhadores autônomos que não receberam da lei da Caixa agora, que não conseguiram receber da Caixa. Então, tem esse auxílio que saiu hoje, que esse auxílio será por 3 meses. Mas, enfim, também tem uma ligação aí de até quando o decreto de calamidade pública vigorar. A princípio, 3 meses. Então, são os R$ 600. O outro benefício que existe são de 3 mil a 10 mil reais, que são para os espaços culturais, para as produtoras audiovisuais, produtoras de conteúdo, produtoras de espetáculos e tal, que também é um outro auxílio que será dado, que é o auxílio, vamos dizer assim, o auxílio CPF e o auxílio CNPJ, simplificando um pouco aí esse entendimento. A lei contempla também outras modalidades, né? Ela contempla também uma forma de empréstimo, que você vai ter a taxa junto ao Selic, né? Então, também é um empréstimo, então, assim, vamos dizer assim, a juros mais baratos e com a possibilidade de pagar depois que sair desse estado de calamidade. Também é outra coisa que a lei contempla. E a lei também contempla 20% para editais, né? Que tanto o estado quanto o município podem aplicar esses editais para produtoras, editais de espetáculos, enfim, editais para todas as modalidades, para teatro, dança, música, enfim. Isso aí vai depender da regulamentação de cada estado e município que vai decretar como é que vai ser feito. O que nos preocupa um pouco ainda é em relação ao prazo, que a partir do momento que sai a regulamentação, os estados e municípios têm 60 dias para aplicar, senão esse dinheiro pode retornar. No primeiro momento, do município retorna para o estado e do estado retorna para a federação. Como a gente dentro desse prazo, né? Não vamos tentar não retornar com esse dinheiro. Então, claro. que essas políticas públicas possam ser aplicadas. A gente poderia dizer que o inciso 3º seria o coração dessa lei, porque trabalha muito o fomento mesmo da produção cultural? Eu acho que são incisos muito diferentes, né? O inciso 1, que é o inciso dos R$ 600, ele é um inciso que a gente acredita, pelas nossas pesquisas, que muitos trabalhadores já foram contemplados e a gente não tem essa percepção ainda, a gente não tem nenhum estudo que diga, uma pesquisa que diga quantos poderão ser aplicados, apesar da gente saber que tem uma gama de pessoas que precisam realmente desse auxílio, né? Autônomos, muitos trabalhadores autônomos. A gente não está descartando, a gente só não tem noção de quantas pessoas realmente precisam desse inciso. O 3 é o que, podemos dizer, que é o que vai começar a movimentar a economia criativa. Por quê? Uma produção sendo contratada, ela contrata um cenógrafo, ela contrata um dramaturgo, ela contrata um iluminador, ela contrata... Então, provavelmente, possivelmente, que é a prática do mercado, por um valor acima dos R$ 600. Então, é o que faz a máquina girar, entendeu? Então, por isso que são incisos muito importantes, porque são incisos de continuidade. O que eu chamo assim, é a alavanca que vai retomar a gente para o setor. A gente está no 0, e a gente vai voltar para o 100 em algum momento. Só que a gente tem que fazer essa transição, do 0 ao 100. E essa transição pode ser por esse inciso que dá apoio às produtoras e também ao inciso que dá apoio aos editais, né?
porque os editais também são fundamentais para essa retomada do setor. Uhum. E quando aconteceu a pandemia? Porque todo mundo foi pego literalmente de surpresa. Eu me lembro que no dia 13 eu estava indo fazer uma matéria, eu fiz uma matéria na Cidade das Artes, para o meu blog, e logo depois estava indo para o Teatro Claro. Ia ter uma estreia de uma peça com a Anissete Bruno, com a Sueli Franco. Quando eu cheguei lá, o próprio, não vai ter o espetáculo, vai começar. Quer dizer, foi uma coisa assim que parecia um filme de ficção científica. Eu acho que a gente nunca tinha vivido uma situação tão surreal. Como é que foi esse primeiro impacto para você também, como artista e como cidadã? Assim, foi tudo muito rápido, né? A gente, dia 11, teve decretado que o Covid era uma pandemia mundial. Isso foi no dia 11. Uhum. Dia 12, a PTR fez uma reunião com as principais lideranças da cultura do Rio de Janeiro, tanto o secretário municipal quanto a secretária estadual, Daniele Adolfo, e outras entidades, enfim, outros centros culturais, todos presentes. E nessa reunião, 12 à noite, a gente conversou sobre como é que seria, protocolos, se a gente diminuiria os espaços, etc. e tal. Dia 13, o governador Witzel fez uma reunião emergencial, convocou a imprensa e a PTR também para estar presente, dizendo que tinha novidades. Dessa reunião, a gente já saiu que tudo estava parado e interrompido. Isso era uma sexta-feira, por volta de 4, 5, 6 horas da tarde, não me lembro exatamente, com muitos espetáculos estreando às 8, 9 horas naquele dia, já, como foi o seu caso, e já não poderia entrar. Pegou todo mundo de surpresa. Mas uma coisa que eu achei assim, muito positiva, porque assim, quando você vai estrear uma peça, a gente sabe, né? O prejuízo. Você já montou o cenário, você já fez a divulgação e tal. Apesar do prejuízo, apesar de tudo que aconteceu, da gente ser pego de surpresa e tal, o setor cultural não se manifestou contra. O setor cultural, como inteiro, entendeu a gravidade do que estava acontecendo. Né? A falta de controle do que estava acontecendo, que não é uma falta de controle do Rio de Janeiro, de São Paulo. Uma coisa que estava acontecendo no mundo, né? A gente está falando que há 2 dias antes tinha se decretado uma pandemia mundial. Então, assim, eu acho que o setor cultural entendeu, né, e absorveu isso e falou, ok, né, vamos tomar esse prejuízo, vamos ver como a gente faz. Só que vai passando o tempo, a gente está falando 13 de março. Quando começou a passar o tempo, começa a dar um desespero, porque as pessoas precisam botar comida na mesa, pagar contas, e como é que você faz, né? Principalmente os trabalhadores de teatro que são autônomos, aí técnico de luz, técnico de som, cenógrafo. E daí nasceu a nossa campanha, a PTR lá do Trabalhador de Teatro, que foi um pouco para tentar suprir esse problema, que a gente também estava tentando entender o que ia acontecer, né? Nós, como produtores, também tomamos vamos dizer assim, uma porrada também. É verdade. O que vai acontecer? Mas a gente viu a necessidade desses trabalhadores terem algum apoio, alguma ajuda. E aí nasceu a campanha que a gente oferece um cartão Vale Alimentação, Vale Refeição, um Vale Alimentação, na verdade, que é compra em seu mercado, no valor de R$500. E a gente, hoje, chegamos à marca dos 1.200 contemplados. Fora as cestas básicas, tudo que a gente conseguiu oferecer aí ao longo do caminho. Então, assim, foi uma forma da gente amenizar esse susto que a gente tomou, porque foi um susto para o setor todo, né? E você, por exemplo, estava falando sobre a questão do inciso 3. As pessoas que já adquiriram essa contribuição do governo federal, não pela lei Aldir Blanc, não é cumulativo, claro, vai ser descontado esse que a pessoa já recebeu, não é? Quer dizer, ao longo desse período, né, temporário, as quantias que sobrarem, vamos supor assim, do inciso 1, podem ser aplicadas no inciso 3? Não, na verdade, pode. O valor que sobrar pode ser aplicado tanto no 2 quanto no 3. Só o 1 que não pode ficar com esse dinheiro remanescente. É o que saiu hoje publicado. A gente, na PTR, a gente acredita que a melhor forma, tendo essa sobra, seria aplicar em editais democráticos que todos pudessem ter acesso. Uma coisa que preocupa um pouco é a questão de, tipo, se alguém foi contemplado no inciso, não pode ser no outro. Isso assim, completamente dá para entender, né? Se você está concorrendo como uma pessoa física, você vai concorrer como uma pessoa jurídica. Ok, isso é completamente possível, mas, por exemplo, se você concorre como um espaço cultural, você não pode entrar num edital.
Então, isso aí a gente tem que entender melhor, ainda não está muito claro. Isso vai depender um pouco da regulamentação, porque é importante a gente tentar entender isso, né? A gente vê, por exemplo, o armazém, né? Companhia de teatro, que é um espaço que tem um vínculo, que mantém trabalhadores, etc. e tal, mas também é um espaço produtor. Então, ele vai ganhar como espaço, ele não pode, por exemplo, botar uma peça no edital. Isso a gente tem que entender um pouco melhor como é que vai ser para que não tenha uma... Enfim, que os espaços não sejam prejudicados e tenham que escolher, porque quando você coloca no edital, você não tem garantia nenhuma que você vai entrar, né? Então, a possibilidade de você poder concorrer das duas formas e como é que seria esse controle. Se ganhou por um, tudo bem, até concordo para o alcance ser maior, que você não ganhe por 2 meios, mas sim. Poderá se inscrever por 2 meios e talvez tenha que optar. Isso a gente tem que entender melhor, mas vai depender um pouco da regulamentação aí do estado, do município, como é que eles vão colocar isso. Num primeiro momento, aqueles espetáculos que forem interrompidos, eles vão ter, digamos assim, vão ser os primeiros contemplados. Não tem nada que diga isso até agora, né? Não. Não tem nada que diga isso até agora. Os espetáculos que foram interrompidos, eu acho que, assim, eles estão negociando cada caso com o local que eles iriam entrar em cartaz. Mas não tem nada que defenda isso, que os espetáculos interrompidos tenham prioridade, não tem nada que defenda isso. Até porque, assim, quando a gente fala aí de 5 meses, a gente tem os espetáculos interrompidos, os espetáculos que não aconteceram, os espetáculos que iriam acontecer. Então, é difícil você fazer esse grau de importância, né, nesse momento. E a Lei Aldir Blanc, apesar de ter esse caráter emergencial e temporário, a gente poderia ter a esperança de que essa iniciativa possa se tornar à frente algo permanente no Plano Nacional de Cultura? Bom, não, outra coisa, assim, não tem nada que diga que isso será uma política cultural, que a gente deveria, né, brigar. Por quê? Porque, assim, como é que os estados e municípios vão receber? Vão receber através dessa plataforma, né, que os estados e municípios se cadastraram nessa plataforma, colocaram uma conta, que eu acho que é do Banco do Brasil, e através dessa conta eles vão receber. Isso já é uma forma de viabilizar o repasse de um fundo federativo para os fundos estaduais e municipais. Acredito que o que a gente deveria continuar defendendo é que o fundo pare de ser contingenciado, o fundo federal, e que esse repasse continue a ser feito através dessa plataforma, já que o mecanismo vai estar sendo feito, né? Então, se você descobre o caminho para fazer, existe um caminho para fazer, que esse fluxo continue, né? Porque o que a gente tem hoje é um Fundo Nacional de Cultura contingenciado há anos e que não é utilizado. Então, eu acho que nós, como agentes da cultura, deveríamos defender que esse fundo não fosse contingenciado e que esse repasse para os estados e municípios que prevê o fundo, esse repasse, continue a ser feito através de uma política cultural. Mas na Lei Aldir Blanc não diz nada sobre isso. A lei é emergencial, não diz nada sobre a continuidade. Aí eu acho que é uma nova briga do setor cultural. Vamos ver como acontece agora esse repasse e tudo. E aí a gente... acredito que vamos ser bem-sucedidos, acredito que vai ser muito importante para municípios, às vezes, que esse recurso não chega, essa ajuda da Aldir Blanc, municípios que têm muitos artistas autônomos, muitos grupos e tal, que muitas vezes esse recurso não chega. Vamos ver o impacto disso nesses municípios e estados, e aí com isso, a gente vai ter provas concretas, né, pesquisas que a gente pode elaborar, mostrar o impacto disso numa cidade, num estado, para a gente pedir a permanência dessa política cultural do repasse do fundo federal para esses municípios, que o fundo contempla isso. Ele sempre, até hoje, pela história do fundo, ele foi muito mal utilizado. Quer dizer, era um valor que estava lá, mas devido à burocracia, né, dos trâmites, não revertia imediatamente para a cultura, né? Ele chegou até alguns editais, enfim, foi utilizado para algumas ações, assim, mas efetivamente ele nunca funcionou na sua plenitude nessa estrutura de passar do repasse para os estados e para os municípios, que é um repasse extremamente importante.
principalmente quando você fala de municípios menores, né? Que às vezes não tem nenhuma secretaria de cultura e que esse fundo pode ser gerido por uma outra secretaria que abriga a Secretaria de Cultura e que joga esse dinheiro na cultura. Então, é muito importante isso. Assim, a gente está falando de uma lei que contempla todo o Brasil. E o fundo ele deveria contemplar todo o Brasil. Então, eu acho que assim, se a Aldir Blanc fica como uma herança, é uma herança dessa pulverização da verba pública. E eu estava vendo também um vídeo, uma live, em que a Jandira Fegali estava explicitando essa questão. Ela falou também de uma medida assinada pelo Temer relacionada às loterias, que poderiam reverter também uma parte dessa verba. Isso poderia também vir para o Fundo Nacional? Fazer essa... acho que foi uma medida provisória do Temer que revertia parte da loteria para o Fundo Nacional de Cultura. E isso é muito válido, né? O esporte já pratica isso há muito tempo e é um dinheiro muito bem aproveitado no esporte. Só que o esporte ele tem duas confederações que determinam um pouco, na verdade são três, né, que gerem essa renda, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, né, o Paralímpico, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, e eu acho que tem um outro que é um Comitê dos Atletas. Enfim, são três entidades que conseguem fazer essa gestão. Então, elas conseguem colocar tanto nos esportes olímpicos e paralímpicos, como essa dos atletas, botar nos atletas individualmente. A cultura também deveria poder conseguir fazer isso, pegar esse dinheiro revertido da loteria, dar um valor que, quando foi no governo Temer, o Sérgio Saleitão estimou em uns 340 milhões, é muito dinheiro, né? A gente falando, é claro que não chega aos pés dos 3 bilhões agora do Aldir Blanc. Exatamente. Para a gente ter isso, mas assim, lembrando que o Aldir Blanc é uma coisa emergencial. A gente está falando de dinheiro que pode ser anual para a cultura, né? Para uma política cultural. Então, pegar esse dinheiro anual e pulverizar também para os estados e municípios, e pode ser feito através dessa plataforma que já vai estar sendo utilizada. Só ver a forma, na época do governo Temer, eles tentaram via Caixa, que seria fazer editais. Eu não sei porquê, acho que não deu certo. Mas pode-se tentar via Funarte, via outras, a Funarte agir como um comitê olímpico, entendeu? De pegar esse dinheiro e pulverizar. Enfim, teria que ver os trâmites burocráticos internos dessa operacionalização. Mas é uma operacionalização possível, um dinheiro possível que está na lei, que deveria ser revertido. É muito pouco nas loterias, né? Que poderia ser revertido e uma mudança muito grande para a cultura. Em termos de gênese dessa lei, quais foram as mentes juntas estruturaram essa lei que, poxa, de certa forma, mesmo sendo de caráter emergencial, foi a mais bem elaborada em curto prazo para a cultura, né? Uma injeção de uma verba que a cultura nunca teve. Quais foram as mentes que se reuniram para chegar a essa gênese? Olha, foram muitas mentes, né? Começou, teve um PL de um senador, porque agora se eu for falar os nomes eu vou ser injusta, não, sim. Muita gente. Mas assim, começou, teve senadores, teve deputados, tinham muitos projetos de leis separados, visando a mesma coisa. E aí, o que foi que essa lei teve tão especial? Ela foi uma pactuação de vários deputados e senadores para que existisse uma lei única, que a relatora é a Jandira, né? Uma lei única que contemplasse o setor cultural. Tinham muitos projetos de leis muito parecidos, né? Era do senador Humberto, um outro, e aí falava do auxílio emergencial de R$600, o outro incluía as produtoras, o outro incluía... Separadamente, né? Tudo muito paralelo. Então, assim, eles se juntaram e, enfim, de diferentes partidos, de diferentes legendas e pensamentos, ideologias, mas teve uma junção aí, tanto que é uma lei, né, criada com muitas assinaturas em prol da cultura. Então, assim, isso, nesse momento que a gente está vivendo, realmente é um ganho, uma vitória muito grande da cultura. A gente poderia dizer que, apesar da pandemia ser uma circunstância tão trágica para o mundo, ela, de certa forma, especialmente no Brasil, ela fez com que, de repente, pessoas de partidos diferentes, ideologias diferentes, se juntassem para um objetivo comum e tão nobre,
que é a preservação cultural? Sim, acho que sim. Acho que sim. É que eu acho difícil hoje a gente avaliar o que é viver na pandemia do coronavírus, porque a gente ainda vive, né? A gente A está gente está imerso vivendo. e a gente ainda não tem a exata noção do economicamente qual o impacto disso, né? Artisticamente qual o impacto disso, porque também tem uma produção artística que está sendo feita por conta da pandemia. Tem uma arte que está se tornando um pouco híbrida aí, que está cada vez mais usando as redes sociais, né? O online e daqui a pouco, espero que o mais breve possível, a gente possa voltar à nossa normalidade. Mas não é assim, vamos abrir amanhã e todo mundo vai. A gente tem um momento Sim. de transição e um momento de criação. Então, assim, eu tenho visto muitas peças super interessantes sendo feitas no universo online que talvez não tivessem sido produzidas. Mas o Uhum. impacto, eu acho que, assim, sei lá, daqui talvez a um ano a gente possa falar assim, foi bom, foi ruim, teve isso de produtivo ou não. Hoje a gente está imerso ainda, né? Hoje a gente está Uhum. ainda no estado de calamidade, a gente tem mais de 107 mil mortes no país, a gente tem uma reabertura que, nesse momento, considero ainda não é possível reabrir os espaços culturais. Então, a gente ainda está, acredito que a gente está no meio do processo. Não sei se no meio para o fim, não sei se no Uhum. meio para o meio, não sei se ainda estamos no começo. Difícil avaliar, né? Espero Uhum. muito que seja do meio para o fim, porque eu Uhum. não sei quanto tempo mais o setor cultural aguenta. Apesar dessa lei ser super importante, Sim. e a gente tem que disseminá-la pelo Brasil, que essa descentralização eu acho fundamental da lei, mas a gente tem que ficar atento aos valores. A gente está falando de R$600, a gente está falando de R$3.000 para um espaço, né? Então, assim, o espaço que Uhum. emprega 3 pessoas, R$3.000, a gente está falando de R$1.000 para cada um. Então, assim, É. é importante, mas vamos ficar atentos aos valores também, porque não é um valor que as pessoas consigam sobreviver por muito tempo. Uhum. E qual a leitura que vocês fizeram, apesar do curto período, do alcance das lives? Você acha que o público já está se acostumando com essa nova forma de ver teatro também pela web? Acho que sim. Eu particularmente, é uma opinião muito própria minha, vejo isso como uma coisa muito proveitosa. Gosto muito, trabalho, né, em TV há muito tempo e também em teatro, então gosto muito desse mix de linguagens. Eu acredito sempre que uma crise ela também te coloca a pensar e transformar algumas coisas. Nunca tivemos tão próximo do público como agora na É quarentena. verdade. E eu acho essa junção de linguagem super, super interessante, entendeu? Até um diretor que esteja fazendo agora uma peça online daqui a um ano, não queira nem olhar mais para o online, mas ter passado por isso, eu tenho certeza que vai afetar o trabalho dele. E aí também outra particularidade minha, gosto muito dessa comunicação direta. Gosto muito de estar aqui Uhum. falando e ver quem está entrando e ver os comentários Ah, e ter essa troca. Eu acho muito bacana, acho que é muito uma linguagem do que a gente vive hoje. Eu acho que é uma troca muito saudável, interessante, uma proximidade muito boa. E então, assim, vejo isso com aspectos muito positivos do lado da criação artística, assim. Claro, né, que todo artista sente uma vontade gigantesca de pisar no palco, é. né? Assim, você Uhum. fazer uma cena da sua casa, não, é difícil até dizer que é É. teatro, apesar de É. ser, entendeu? Uhum. Tem um ritual do teatro que é fundamental. Assim, não estou querendo dizer que é teatro da mesma forma, não é isso, não. Mas eu sempre acho que você beber de outras fontes, você repensar. E eu acho genial, assim, eu tenho assistido coisas que eu falo, cara, a pessoa consegue, assim, aquele grupo, por exemplo, eu falei aqui do Uhum. Armazém, né? Eles estão com É. uma peça agora online, é um grupo super tradicional de teatro, teatrão Uhum. mesmo, e com Sim. atores incríveis, e quase todos de teatro, E eles poucos conseguindo ali se trabalhando em reinventar, outras né? mídias, e eles estarem fazendo online, buscando atores que estavam em outros estados e países para estar participando. Eu acho uma reinvenção mesmo, assim, eu acho que aí que você vê quando o cara é um artista que está ali se É. coçando, né? O cara não aguentou, É. o Paulo de Moraes, no caso, não aguentou ficar ali parado sem produzir. Isso sem nem Uhum. saber, entendeu? Se a bilheteria ia funcionar, se não Não, ia. ele queria se expressar, Ele queria se expressar e eu acho que isso aí é uma vitória muito grande, é uma coisa muito boa. Assim, eu vejo com muitos bons olhos isso, entendeu? E acho que essa é. Uhum. arte não tem como não ser afetada por isso, assim.
Então, acho que a gente vai ter um mundo pós-pandemia que vai ser um mundo muito diferente, tanto nas relações humanas, quanto na produção de arte, quanto na forma de consumo de arte. E outras coisas que já estavam, por exemplo, muita gente, se a gente pensar que muitas pessoas já não iam ao teatro, ao cinema e tal, por medo de violência, né? Principalmente os Questão da idosos, segurança, dificuldade de locomoção, tudo isso. E aí você começa a pensar que esse teatro, além da forma presencial, ele também pode ter uma forma que chegue a essas pessoas, né? De uma forma e que elas também possam ser contempladas, você aumenta o seu público, você abrange mais pessoas que talvez tinham ali um problema de ir, entendeu? Assim, eu já vi muito isso, assim, eu não vou ao teatro, o dia que eu tenho medo, volta tarde, é muito caro, pega Uber para ir, Uber para voltar e tal. A pessoa pode assistir, por exemplo, no lar dela, é a mesma experiência? Não, não é a mesma experiência. Não. Assistir Netflix não é igual assistir cinema. Cada um tem seu valor, né? Sim. Mas pode ser, principalmente para as novas gerações, um atrativo a mais para quando voltar ao teatro presencial, ela querer, como nunca, estar ali perto da arte, né? Dentro do teatro. Eu acho assim, eu sou do esporte também, né? E eu sempre digo isso, assim, eu assisto 1000 jogos pela televisão, né? Muitos por você poder estar lá no estádio. Hoje teve a semifinal da Champions, em Lisboa, não podia estar lá. Você assiste, é super emocionante. Nada tira a minha vontade de estar lá. Hoje eu estava lá por uma questão de financeira, de distância, etc. Mas se falasse assim, ó, tem Champions na sua cidade amanhã, eu ia fazer tudo para comprar esse ingresso para ir. E não é que eu assisti na televisão e que vai passar domingo na televisão que eu não iria assistir. Né? O basquete é igual, a NBA faz uma transmissão tão impressionante, tão incrível, com um show e tal, e os ingressos esgotam em horas. Né? Então, assim, esse sentimento de você pertencer a um evento, você fazer parte, essa comunhão, é algo que não tem preço. Né? Então, assim, eu acho que a transmissão é mais uma opção, uma questão tempo e espaço, né? Você não pode ficar naquele tempo, naquele espaço, por uma questão de locomoção, por uma questão de segurança, ela é mais uma opção. Eu não acho mesmo que tire o público, né? E a gente viu aí, por exemplo, os jogos todos do ano passado do Flamengo sendo transmitidos, TV aberta, etc. e tal, e os estádios lotados, as pessoas brigando pelo ingresso, né? Então, e acho que não afetou esse caminho para a arte também, né? Se você fala assim, ó, tem uma estreia do Star Wars no cinema e falar vai passar no Netflix, ok, vai ter uma super audiência no Netflix. Eu duvido que o cinema esteja vazio. Quem não quer ver Star Wars no telão? Né? Quer dizer, atende a diferentes públicos, a diferentes necessidades. Públicos, entendeu? De repente, por exemplo, eu, né, que sou louca pro Star Wars, falaria assim, então tá, hoje eu não posso. Eu vou assistir a pré-estreia no Netflix e, sei lá, é uma sexta que estreou. Vou assistir a estreia no Netflix e sábado eu vou no cinema. Entendeu? Eu faria as duas coisas, porque pra mim, assistir Star Wars num telão de cinema é minha vida, eu amo aquilo, eu não vou deixar de fazer aquilo nunca. Entendeu? É uma nova experiência, uma outra maneira, uma releitura. Exatamente. Então, se assistir uma peça online é uma coisa, se assistir uma peça presencial é outra. Você sair e poder falar com o ator é outra experiência. Você andar até o teatro, você sentar no saguão, você... Enfim, são experiências, porque a arte, ela permite isso para você, né? A arte é uma coisa de experimentação, de você dialogar. Então, eu não acho que tire o público, momento algum. Assim, quando vocês falam isso, eu falo, olha, acho o pensamento completamente errado, não tira. E a gente viu pelas lives, fazendo uma comparação muito... E muitas com debates, logo após a peça. A Cristina, que foi aí a rainha das lives nessa quarentena que arrasa, ela faz live todos os dias. E ela fez live patrocinada e não atrapalhou a live dela do dia a dia. De forma alguma. E a live patrocinada também teve sucesso. Ou seja, as duas coisas podem existir. Ela fez uma live, né, com mais estrutura, com patrocínio, etc. e tal, de uma forma, com convidados. E a outra ela faz aquele dia a dia, né? Uma coisa ali menor, com o convidado dela, mais olho no olho, mas cada um tem seu valor diferenciado. Uma coisa não eliminou a outra. E eu acho que isso é um exemplo que a gente pode tirar pequeno, mas que realmente uma coisa não elimina a outra. Como a experiência do driving agora também. Como é que você vê? Olha, eu nunca tinha ido num drive-in na vida, né?
Então, assim, eu achei super incrível ir, assim, eu tenho ido. É o que eu falo, assim, é cinema, é telão, tem a pipoca, tem toda aquela mágica do cinema. Mas, E até o próprio teatro, né? As exibições, por exemplo. mas assim, se você falar pra mim assim, você quer o drive-in no sábado, no cinema no domingo, eu vou nos dois, e são experiências É, diferentes, entendeu? Então, assim, é uma mágica, entendeu? Porque, assim, é igual assim, você ir no circo. Você pisa no circo a primeira vez, tem uma mágica que você tá no circo. Que é diferente você tá no cinema, que é diferente você tá no teatro. Cada um tem o seu valor, né? E, assim, você não vai trocar. Não é porque eu fui no circo na sexta que eu não vou no cinema no sábado. Isso não faz o menor sentido, entendeu? Então, assim, a gente sente falta disso, né? é. E com relação à reabertura, você ainda agora colocou que acha pouco provável essa reabertura dos teatros agora. Também numa outra live que eu assisti no outro dia, eu estava vendo a opinião da Aniela Jordan em relação, por exemplo, ao Teatro Prudential, né? Que a própria arquitetura dali possibilita, né, do Niemeyer, de as peças poderem ser assistidas ao ar livre. Né? Você acha que isso pode, a pandemia pode criar uma nova vertente na nossa cidade de começar a ter espaços assim ao ar livre em que se possam assistir os espetáculos? Olha, eu acho que é ótimo. Se a gente começar a ter uma nova modalidade de teatros ao ar livre, se a gente tiver voltar a ter aquelas combis de teatro, aqueles palcos que tinham e tal. Isso é uma coisa. O que a Aniela colocou, a Aniela tem um teatro patrocinado com uma condição, uma situação de teatro que poucos teatros na cidade do Rio de Janeiro têm, e que realmente tem uma arquitetura que favorece muito. Não sei se você já foi lá, mas tem uma parte, tem a parte que abre a plateia, tem uma parte que abre o lado de fora. Ela seguindo todos os protocolos de segurança, viu uma viabilidade de fazer ali. Isso não é uma viabilidade, vamos dizer assim, de 90% das casas. Então, se ela pode fazer e proporcionar cultura, por que não? É a tal história. Se teve gente que pôde fazer drive-in e botar o filme no drive-in, ou botar retrospectiva no drive-in e as pessoas curtirem, por que não fazer? Não tem que estar com tudo parado porque um não pode. Agora, o drive-in não significa que todos os cinemas vão abrir. Né? O drive-in está aí funcionando, mas os cinemas estão fechados. São modelos muito diferentes de acontecer. Eu não me sinto segura hoje de entrar numa sala de cinema. Né? E assim, eu já peguei Covid. Então, como não tem nada comprovado, que você não pode pegar de novo, e mesmo que você não seja uma pessoa transmissiva, né? Porque eu também não quero virar uma pessoa que pega e vou transmitir para os outros. Então, assim, eu hoje não me sentiria confortável de sentar numa sala de cinema, numa sala de teatro fechada, com ar-condicionado, a 2 cadeiras, 3 cadeiras de uma pessoa e assistir uma peça. Se a pessoa tossisse, eu já ia ficar neurótica. Eu não me sinto bem. E acho que tem uma questão toda de segurança. A situação do Prudential é muito diferente. A situação de um drive-in é muito diferente. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro restaurantes que fizeram cabines, que as pessoas comem cada um na sua cabine. Tem restaurante virado para o lado de fora aberto. Então, são situações que acho que tem que ser estudado caso a caso. Agora, a Aniela podendo voltar é muito bom, mas a gente está falando de um teatro voltando. Um teatro que não vai absorver toda a programação da cidade. Então, o que a gente vai continuar é com quase todos os teatros fechados, com os artistas sem ter espaço para trabalhar, os técnicos sem poder trabalhar. É isso que a gente tem que estar levando em consideração. Né? Porque o caso dela tem que ser tido como um caso excepcional. Né? Sim, sim. Mas, por exemplo, ontem eu vi uma reportagem, anteontem, no Fantástico, falando sobre o retorno das gravações das novelas, com todos aqueles cuidados de segurança. Você acha muito difícil que em alguns teatros a gente pudesse ter essa manutenção, por exemplo, do ar-condicionado em condições ideais para espetáculos de curta duração, vamos supor, de 70 minutos, 1h30 no máximo? Ou você acha que ainda assim seria muito arriscado? Eu acho que é arriscado pela quantidade de gente envolvida, pelo custo que tem esse protocolo para ser feito, né? Para ser cumprido. Eu estou vendo aí pelo Campeonato Brasileiro. Né? Então, o Campeonato Brasileiro voltou sem público, com a imprensa extremamente limitada,
os casos não são na plateia. Eu entendo esse controle na plateia. E eles estão conseguindo fazer. Você pega o estádio do Maracanã gigante, você bota 30% da imprensa totalmente separada. E os jogadores, a gente não teve até agora nenhum caso de imprensa, nada disso, comentaristas, narradores, que foram contaminados. Mas a gente tem entre os jogadores, até agora, mais de 50 jogadores, a gente está indo para a terceira rodada. A gente foi para a terceira rodada no final de semana agora. Mais de 50 jogadores contaminados nas séries A, B e C. Então, isso eu acho que é um alerta. Por quê? Porque, assim, o teatro acontece a mesma coisa. Com todos os protocolos de segurança, é diferente, por exemplo, de uma Rede Globo, de uma Record e tal, que tem uma estrutura para gravação, que pode fazer uma agenda, né? Então, o ator tal, ele vai gravar de 9 às 10h30, meia hora sem ninguém. O outro ator chega às 11, grave e tal. E aí vai fazendo com toda essa agenda. O teatro, em algum momento, vai estar todo mundo junto. E tá todo mundo junto. Quando você diz um monólogo, a gente está dizendo aí 20 pessoas quase. Entendeu? Você vai estar o técnico de luz, o técnico de som, o ator ou atriz, o cenógrafo foi lá montar, aí tem o contra-regra, tem isso. Então você junta umas pessoas e não adianta o controle ali naquele local. Porque elas saem dali, elas vão ter vida. Né? E elas precisam pegar, muitas vezes, transporte público e voltar. E no dia seguinte? No dia seguinte você faz tudo de novo, você higieniza o teatro todo de novo, você faz teste de Covid em todo mundo de novo. Isso é um custo que não tem fim. Você imagina você fazer um monólogo, estou falando um monólogo. Aí você, todos os dias, você chega no teatro. Aí você higieniza o teatro inteiro. Aí você testa a equipe inteira. Todo mundo trabalha. Todo mundo volta para casa, você não tem mais controle. A pessoa vai pro teatro, não tem mais controle. Aí você faz o quê de novo? Testa todo mundo de novo. Aí você testa todo mundo de novo. Aí faz a peça de novo. E aí, beleza, acabou a peça, higieniza o teatro de novo. Vai todo mundo para casa, volta. No outro dia, testa todo mundo de novo. A gente está falando de uma temporada de 6 sábado, domingo, 3 testes, 3 higienizações. Qual o tamanho desse custo? Né? Então, assim, estou falando da forma prática no dia a dia. Né? Não estou falando só do público. Acho que o público tem uma questão das máscaras, do álcool gel, do ar-condicionado. Você consegue, ali, de uma certa forma, controlar. Bota menos pessoas e tal. Mas tem a questão do palco, né? Porque a gente é uma arte de aglomeração. Então, assim, um monólogo é com música. Se tem música no palco. Você está falando de mais de uma pessoa no palco. Entendeu? Bota microfone, já tem um microfonista. São muitas então, assim, pessoas. Eu acho que a gente está correndo muito risco, assim, nesse convívio do dia a dia. E aí a gente está falando também das pessoas que usam predominantemente transporte público, então são mais pessoas circulando, mais pessoas pegando transporte, você não sabe quando pode se contaminar, a pessoa pode se contaminar, fica assintomático, até aparecer o sintoma, então você teria que testar todo dia. E o teste que deveria ser feito, né, segundo até a especialista da Fiocruz, é aquele teste que eu fiz, é aquele do cotonete, que é o único que é o mais que você tem confiável, né? Que você tem na hora o vírus. E é um teste caro. Um teste de R$400 que a gente está falando. Então, você imagina aí. Vamos botar aí uma equipe de 10 pessoas no teatro. A gente está falando só de testar R$4.000 por dia. Mais a limpeza, e mais a higienização, mais o ar-condicionado, mais isso. A gente está falando de um gasto extra de R$10.000 por dia, no mínimo. Sendo que o espaço não vai poder abrir bomboniere, não vai poder abrir nada para vender para comida, não pode, então não pode nem ter esse lucro. Então, se a gente falar aí de sexta, sábado, domingo, a gente está falando de 30 mil a mais. Eu penso assim, não, muito no caminho da sustentabilidade, da possibilidade da sustentabilidade. Quantos teatros podem fazer isso? Aí, quando a gente fechou, né, que a gente encerrou, que a gente tinha 80% quase das peças tem patrocínio, vivendo de bilheteria, caramba, como é que você dá um baque de 30 mil numa bilheteria no final de semana? Não tem como. Pelo que você está me dizendo, eu acho que enquanto não chega a vacina, talvez o recurso mais seria mesmo continuar, quem puder, os drives, né, os espaços, se multiplicarem, e pela web, né? Pela web, fazendo uma coisa mais... fazendo dessa forma, com muito pouco público, algumas transmissões que elas fossem híbridas. Aí sim, entendeu? Por exemplo, faz com muito pouco público, porque é isso que eu estou falando. Você vai aumentar um valor muito alto de bilheteria, mas você vai diminuir muito a sua bilheteria. Você está lidando com 30% a 40% do público. Então, a forma de fazer essa transição seria algumas peças, em alguns lugares, peças monólogos, com poucas pessoas,
tendo distanciamento, que elas pudessem acontecer com pouquíssimas pessoas de público e principalmente com a transmissão web também. Então, que ela seria uma transmissão dúbia. E aí, nessa transmissão dúbia, talvez você consiga ter o mínimo de bilheteria para estar operando e tendo esses custos todos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que experimentar. Entendeu? Tudo muito ainda... A gente tem que buscar a sustentabilidade do setor. Entendeu? Não adianta aumentar os custos de uma forma que a gente não consiga sobreviver. Não consiga pagar os custos nem para ter segurança. E aí, se não tem como pagar essa segurança, não tem como pagar essa higienização, se não tem como pagar os testes todos, faz o quê? Coloca todo mundo em risco? É isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, entendeu? O Teatro Petragold tem feito algumas iniciativas, assim como também o Claro, né? De ingressos até bem baratos, né? Justamente revertidos, né? 50% desse ingresso para o corpo técnico do teatro, né? De pessoas que... porque a experiência que eles estão fazendo é bem legal. Eles estão fazendo uma experiência, na verdade, que eles estão botando a equipe, mas não estão botando o público. Eles optaram em dar segurança para a equipe. A equipe grava uma vez e aquilo é transmitido tantos dias. Então, na verdade, a pessoa vai e volta. Acabou. Depois que ela foi embora, ela foi embora. Ela testa antes, gravou e depois ela foi embora. Né? É diferente de uma temporada que você vai e volta. Né? E aí se torna um pouco um evento. Um evento é um pouco mais viável. Você tomando as precauções, você fazer um evento. Inclusive, o modelo que a Aniela vai adotar, que ela botou pra gente lá na live, que ela vai adotar é um pouco de evento, entendeu? Ela não vai adotar temporada voltando, não. Vai ser ter atrações, com pouquíssimas pessoas, no local aberto, e aí ela vai fazer essa apresentação com poucas pessoas no palco, essas pessoas vão testar, vão sair e tal. Enfim, segurança toda resolvida, acabou. Outro dia entra um outro grupo, entendeu? Então, não é uma repetição, não é uma equipe muito grande. Então, assim, ela está levando em consideração tudo isso, porque ela sabe o custo que tem isso, né? E eu estou achando interessante também que não só alguns espetáculos que estavam em cartaz, né? Eu fiz uma entrevista recentemente com o Paulo Betti, com autobiografia autorizada, né? E agora vai estrear no dia 3 de setembro uma peça com a Lília Cabral, em que ela e a filha vão estar no palco. Então isso é uma coisa muito bacana, porque é um texto inédito. Então atrai também, quer dizer, novas coisas estão sendo produzidas para esse veículo virtual, né? Essa comunicação. O Bruno Mazeu, ele fez também agora uma série para Globoplay super legal, que é super confinado. Criatividade não nos falta, né? Assim, acho que criatividade é um dos grandes ingredientes aí da cultura brasileira. E a gente está sabendo aí se reinventar. Eu acho que a grande preocupação hoje do setor é em relação à sustentabilidade, não à criatividade. Criatividade nunca faltou, inclusive na pandemia. Ela até sobrou, entendeu? Sobrou, né? Você acha que essa compra de ingressos antecipados para espetáculos pós-pandemia pode ser uma maneira também de dar uma injeção sustentável nessas produtoras que estão nessa crise? É uma ajuda grande, já é uma grande ajuda, já é um compromisso do público de que quer ver aquele espetáculo, que vai estar lá naquele espetáculo. É um apoio muito grande para os artistas. A grande preocupação é realmente, economicamente, quantas pessoas, durante quanto tempo vão ter a possibilidade de estar apoiando, comprando ingressos. Quando a gente fechou em março, né, e eu muito pela campanha que a gente pôde acompanhando, a gente teve muitas pessoas doando e tal. E essas doações, elas foram caindo. Teve gente que doou todo mês. Muitas pessoas foram contratadas, conseguiam doar regularmente todo mês. Outras pessoas tentavam, mas o valor foi caindo muito, porque a pessoa também vai se descapitalizando, né? É um problema econômico de todo o país. Então, assim, quem estava ajudando muito no começo, 5 meses, quase 6 meses depois, talvez não consiga ajudar tanto. Então, essa venda de ingressos antecipados foi muito bom, né? Muitas pessoas fizeram isso. E quem pode fazer, eu super incentivo que faça mesmo. É um compromisso que você tem com a arte. É um cheque em branco, assim, isso não tem preço. Fala, olha, quando você voltar, eu vou te assistir e tal. Uma responsabilidade muito grande. Mas o que assusta um pouco é até quando e quantas pessoas vão conseguir manter esse fluxo de ajuda
né? Já que a gente tem aí um problema econômico que não é da classe artística somente, mas um problema econômico de todo o país, né? De todo o país, né? Eu acho que nesses eventos presenciais, até lançando uma ideia aqui, se você achar interessante, levar as pessoas competentes para desenvolvê-lo. Eu cubro já há muito tempo na Cidade das Artes vários eventos de psicanálise com uma leitura das mais diversas manifestações artísticas. E uma vez a gente fez isso, estava até a Cor Púrpura, passando na Cidade das Artes, e nós convidamos atores da Cor Púrpura para participar de um debate psicanalítico. Foi até dentro de um projeto que eu sigo sempre, de uma grande amiga, o Projeto Interlocuções. Então, de repente, isso que você falou, um dia específico para um evento, uma vez que a própria prefeitura liberou, desde o dia 10, simpósios, palestras, cursos, né, em que o ator apresentaria a performance dele e depois um debate com o psicanalista e alguns convidados. Poderia ser, né? Uma alternativa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito bacana. A Cor Púrpura é um espetáculo maravilhoso, né? Maravilhoso. Para de ser. Brevemente, a nossa próxima live, se eu não me engano, vai ser com a Letícia Soares. A gente está para ela falar um pouquinho. Maravilhosa. Ganhou o prêmio PTR agora. Cara, que atriz incrível, né? Incrível. E agora falar um pouquinho de você como atriz, como apresentadora, diante disso tudo. Você disse que teve a Covid. Como é que foi a descoberta de que você estava com a Covid e como você tem se relacionado com a arte durante esses 5 meses? Bom, eu tava em São Paulo, antes quando fechou, quando deu dia 11 e tal, eu estava em São Paulo, cheguei dia 11 exatamente no Rio. Aí foi decretado a pandemia, eu meio que me assustei e fui para o Maracanã ver jogo. Ainda não tinha caído a ficha, né? A ficha, aí dia 12 teve essa reunião, e aí fecha, não foi dia 13, fechou, fiquei um pouco assustada, assim. E aí comecei a não sair de casa. Aí fui um dia no supermercado, sem máscara, sem luva, sem nada. Era bem no começo. Era a primeira semana. Bem no começo, né? E aí, acredito que foi lá que eu me contaminei, porque eu não estava saindo para nada. Eu tenho um cachorro, então só saía com ele para a praia e voltava aos lugares abertos. Um lugar fechado que eu fui, que eu peguei, que eu fiquei muito tempo, foi. Deu uns 5 dias no supermercado, comecei a sentir uns sintomas como se fosse uma gripe. Depois eu fui ficando mal. Falei, cara, um febrão. Aí fui para o hospital mandou eu voltar. Aí falou, não, seu caso não é tão grave. Eu comecei a ter falta de ar e tal. E aí foi bem difícil, assim. Foram alguns dias bem... Chegou a afetar o paladar, o olfato, não? Não tive nada disso. Então eu falava assim, será que é dengue? Será que é isso? Sabe aquele bando de incerteza na cabeça? Mas, por exemplo, eu sempre fui atleta, assim, nunca tive falta de ar, não tenho asma, não tenho bronquite. Então a falta de ar me assustava muito, assim. Sim. E aí teve um dia que eu fiquei muito ruim, que eu dormi 23 horas. Aí eu falei, que desespero, meu Deus. Aí eu fui, depois desse dia eu fiz o teste de Covid, confirmou, eu estava com Covid mesmo, e aí dei minha quarentena, dei meus 14 dias, dei até mais, dei 20 dias, que eu falei, não vou vacinar ninguém, não quero correr risco, não sei que dia começou. E enfim, então foi, uma queda assim. E eu estava muito nervosa, porque quando eu cheguei no Rio, na segunda-feira, todos os meus trabalhos, eu estava desde janeiro negociando a compra de um espetáculo. E aí eu tinha muitas reuniões, eu tinha trabalhos, eu faço muita apresentação de eventos também, né? E aí começou na segunda-feira, cancelado e tal, nananã. E aí me mandaram uma carta, que é uma peça que eu estou negociando de fora, dizendo, a gente vai suspender as negociações. Então foi tudo meio caído. Vai dando uma agonia, né? Em poucos dias eu fui entrando num pânico. Tanto quando eu comecei a passar mal, comecei a achar que eu estava tendo um ataque de pânico. Eu falei, será que não é pânico? Será que não é emocional? Porque foi uma avalanche de coisas. Eu falei, cara, como é que eu vou sobreviver? Tudo meu cancelado, etc e tal. Aí um programa que eu gravo, e aí o programa, a gente está suspenso até segunda ordem. Eu falei, meu Deus, como que eu vou sobreviver? Tipo assim, eu falo, poxa, eu tenho várias profissões e todas fizeram assim, junto. Tudo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Aí me deu um desespero, aí tive a Covid, não tive que fazer. Foi uma pausa obrigatória que eu tive que dar. Quando eu voltei, a gente voltou com a campanha da PTR. Eu me engajei muito na campanha. Aí me engajei na campanha e tal, e comecei a botar a cabeça assim, mais para centrar. E eu fiz muitos eventos nos últimos 2 anos de startups, né? De coisas de tecnologia e tal.
foi uma área que eu entrei, que eu apresentei muitos eventos nessa área, empreendedorismo e tal. Falei, calma. Falei, olha só, nada é por acaso. Eu estava fazendo isso, eu aprendi um monte de coisa e tal. E comecei a fazer essa coisa de transmissões online e tal, de pegar meu trabalho e conseguir jogar para o online. Então, eu fui entrando nessa onda de fazer as transmissões, de transformar, de como é que eu ia fazer, de tipo assim, ok, não tem um estúdio para gravar, vou pegar um ring light, vou gravar, vou fazer live. Improvisando. Fui redescobrindo também, né? Porque foi uma novidade para todo mundo, pegou todo mundo de calça curta, vamos dizer assim. E aí eu fui assim, me redescobrindo, né? Meu trabalho mesmo. Comecei um projeto de uma peça que eu tinha há muito tempão, que estava meio engavetado. Peguei, roteirizei ela para transformar para online. Vou começar agora a fazer. Eu fui transformando, pensando assim, o que eu tenho? Porque teve um dia que eu sou pisciana, então eu sou muito desorganizada. Então minha irmã é de peixe também. Que eu não tenho. Aí eu sou virginiano, né? É complicado. Aí complicado. Eu tenho agenda para tudo, eu tenho planner, eu tenho não sei o quê. Eu sei que esse dia antes de eu descobrir que eu estava mal de Covid, eu abri meu planner e eu vi assim, todos os meus projetos engatilhados. E era um ano que, assim, 2019 foi um ano bem difícil, assim, mas 2020 começou muito bem para mim, né? Eu vi tudo caindo por terra. E aí me deu um desespero tão grande que eu falei, como assim? Tudo meu caiu por terra, eu não tenho mais nada. Nos primeiros dias, eu não sei se aconteceu com você, eu acordava e parecia que era um pesadelo. Não, eu estou sonhando, isso não está acontecendo. Eu olhava aquela agenda, eu não acreditava, porque nada mais fazia sentido. Era tipo assim, ligar para não sei o quê, para agendar a gravação. Oi? Não tem que ligar. É como se... É uma dimensão paralela, né? Eu olhava, eu lia, e assim, todo dia, né, tinha aquela coisa assim da agenda já organizada, 20 funções por dia, eu lia as 20 não tinham o menor sentido. Eu não podia fazer nenhuma. Aí lia as outras 20, tipo, na segunda. Lia da terça, eu falava, não posso fazer nada da terça. Lia da quarta, não podia fazer nada da quarta. Porque eu falei, não sei nem o que vai acontecer. E aí as coisas desmarcadas. Aí eu falei, gente, o que eu faço da minha vida? Aí foi quando eu comecei a pensar. Falei, não, eu tenho que começar a tentar entender essa transição e como é que eu me coloco nessa transição, né? E aí fui muito para esse lado fui pegando tudo que eu já tinha aprendido, né? Eu faço parte de um grupo também de jornalistas e tal, que trabalha com marketing digital, fui pegando o que eu já aprendi lá, fui fazendo as transmissões, fui tentando assim me reinventar, assim. E aí foi redescobrindo, né? Essa eu não vou poder fazer, mas eu posso fazer essa, transformar Pode fazer uma... né? Como é que seria ela no online? E aí você reescreve tudo, né? Mas assim, sei lá, é o que eu falei assim, eu acho que ainda está muito no meio, não consigo hoje ter uma avaliação. Mas eu acho que algum dia a gente vai ter frutos disso, entendeu? Porque assim, repensar projetos, repensar a sua vida, eu vejo isso como uma coisa boa, sabe? No primeiro momento, claro que não foi, não vou negar. No primeiro momento foi pavoroso, né? Foi mas muito depois assustador, assim. Porque você fala de tudo, você fala de trabalho, você fala de grana, você fala de tudo, né? Uma hora você fala assim, cara, você se vê sem trabalho, sem dinheiro, com uma agenda, você podia jogar no lixo, né? Gabi, olha, porque está faltando um minutinho, eu quero muito agradecer a tua presença, mas eu tenho o seu telefone, depois eu quero que você me passe esses novos projetos para a gente continuar em contato com outros temas. Vamos sim. Vai ser um grande prazer, muito obrigado por ter você aqui hoje no Divã Cultural. E sucesso nas suas iniciativas. Conversando com você. Obrigada aí pelo convite. Tchau. Tchau.